Nos capítulos 38 a 40 do livro de Jeremias e nos Salmos 74 e 79, continuamos a ver as dificuldades enfrentadas por Jeremias, a queda de Jerusalém e as lamentações pelo estado de desolação em que a cidade se encontra. Esses textos são uma mistura de profecias, relatos históricos e orações de lamento. Jeremias, capítulo 38. Versículos 1 a 6. Jeremias continua a profetizar a queda iminente de Jerusalém, dizendo que quem permanecer na cidade morrerá pela espada, fome ou peste, mas quem se render aos babilônios viverá. Essa mensagem enfurece os líderes da cidade, que acusam Jeremias de desmoralizar o povo e enfraquecer os guerreiros. Eles pedem ao rei Zedequias que Jeremias seja condenado à morte. Zedequias permite que os oficiais façam o que quiserem, e eles jogam Jeremias em uma cisterna cheia de lama, onde ele afunda e corre risco de morte. Versículos 7 a 13. Ebed-Meleque, um etíope que servia ao rei, fica sabendo do que aconteceu com Jeremias, e vai ao rei pedir permissão para resgatar o profeta. Zedequias concede permissão, e Ebed-Meleque, com a ajuda de outros homens, resgata Jeremias da cisterna usando cordas e trapos velhos, puxando-o para fora e salvando sua vida. Jeremias é colocado novamente no pátio da guarda. Versículos 14 a 28. Zedequias consulta Jeremias em segredo e pede novamente uma palavra do Senhor. Jeremias, temendo por sua vida, inicialmente hesita, mas então transmite a mensagem de Deus. Se Zedequias se render aos babilônios, sua vida será poupada e Jerusalém não será destruída. Caso contrário, a cidade será queimada e ele não escapará. Zedequias teme ser entregue aos judeus que desertaram para os babilônios, mas Jeremias o assegura de que, se ele obedecer à voz de Deus, tudo correrá bem. Zedequias, contudo, instrui Jeremias a não contar a ninguém sobre essa conversa, para que ele não seja morto pelos oficiais. Jeremias segue as instruções do rei e os oficiais deixam o assunto de lado. Jeremias, capítulo 39. Versículos 1 a 10. Jerusalém é finalmente capturada pelos babilônios no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês. A cidade é invadida e destruída no 11º ano de Zedequias, no 4º mês. Zedequias e seus soldados tentam fugir, mas são capturados perto de Jericó. Zedequias é levado a Nabucodonosor, em Ribla, onde seus filhos são mortos diante dele e seus olhos são furados. Ele é levado acorrentado para a Babilônia. Os babilônios queimam Jerusalém e suas casas e derrubam seus muros. Nebuzaradã, o comandante da guarda, deixa alguns dos mais pobres na terra para serem viticultores e lavradores. Versículos 11 a 14. Nabucodonosor dá ordens para que Jeremias seja bem tratado. Jeremias é entregue ao cuidado de Gedalias, filho de Aicão, para que o leve para casa e cuide dele. Jeremias permanece entre o povo que ficou em Jerusalém. Versículos 15 a 18. Deus promete a Ebed-Meleque, o etíope que resgatou Jeremias, que ele será poupado do desastre que virá sobre Jerusalém, porque confiou no Senhor. Ele não será entregue aos seus inimigos, mas sua vida será preservada. Jeremias, capítulo 40. Versículos 1 a 6. Jeremias é libertado por Nebuzaradã, o comandante da guarda, em Ramá. Nebuzaradã reconhece que a destruição de Jerusalém aconteceu porque o povo não obedeceu à voz de Deus. Ele oferece a Jeremias a escolha de ir para a Babilônia, onde ele seria bem tratado, ou ficar na terra de Judá. Jeremias decide ficar e é entregue aos cuidados de Gedalias, que foi nomeado governador de Judá pelos babilônios. Jeremias vai para Mispá e permanece com Gedalias entre o povo que restou. Versículos 7 a 12. Gedalias, como governador, incentiva os remanescentes de Judá a não temerem servir aos babilônios. Ele os aconselha a se estabelecerem na terra, cultivarem e viverem em paz
sob o domínio babilônico. Muitos judeus que haviam fugido para os países vizinhos voltam para Judá ao ouvir que Gedalias está governando, e eles se juntam a ele em Mispá. Versículos 13 a 16. Joanã, filho de Careá, e outros líderes militares avisam Gedalias que Ismael, filho de Netanias, foi enviado pelo rei de Amon para matá-lo. Joanã propõe matar Ismael em segredo, para salvar a vida de Gedalias e impedir que o restante de Judá seja disperso ou destruído. No entanto, Gedalias não acredita em Joanã e proíbe qualquer ação contra Ismael. Salmo 74. Este salmo é uma lamentação pela destruição do templo e pela opressão do povo de Deus. O salmista clama a Deus, perguntando por quanto tempo ele permitirá que seus inimigos triunfem. Ele descreve a devastação do templo e o sofrimento do povo. Apesar do desespero, o salmista relembra os grandes feitos de Deus no passado e pede a intervenção divina para restaurar a aliança e salvar seu povo. Salmos 79. Este salmo é uma lamentação semelhante ao Salmo 74, expressando a angústia do povo de Deus após a destruição de Jerusalém e o templo. O salmista clama a Deus por vingança contra as nações que destruíram a cidade e pede que Deus mostre misericórdia a seu povo. Ele pede a restauração e promete louvar a Deus para sempre se ele o salvar. Esses capítulos de Jeremias e os Salmos refletem o sofrimento e a desolação experimentados por Judá durante a destruição de Jerusalém, mas também mostram a fidelidade contínua de Deus para com aqueles que confiam nele. Mesmo em meio ao julgamento, há promessas de proteção e restauração para aqueles que permanecem fiéis. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Jeremias, capítulos 38 a 40, e os Salmos 74 e 79. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano, e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!